Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo a operação Ave de Rapina da Polícia Federal, hoje cedo pela manhã, que culminou com o indiciamento de servidores públicos, vereadores, 2 vereadores, empresários e servidores da prefeitura, guardas municipais. É um assunto denso, né, complexo, e que entristece a cidade, é claro que sim. Agora, o risco é acharmos que isso aí, né, vereadora Fran, seja algo que faça parte da sociedade, faça parte da paisagem, isso, que seja algo normal. Não, não pode ser tolerado, não pode ser considerado como algo normal. Ah, o brasileiro é assim. Não dá, tem que mudar essa cultura. Agora, rapidamente aqui para avançarmos, um paralelo dessa operação com a Operação Moeda Verde. Eu vou começar com alguns pontos aqui, depois gostaria da ajuda dos senhores. Na Operação Moeda Verde, o prefeito da época, Dário Berger, foi indiciado. E há poucos dias aí, o arquivamento, né, da denúncia do processo contra o ex-prefeito Dário Berger, uma vitória política pessoal dele, não resta a menor dúvida. Nesta ocasião, o prefeito César não foi nem citado, né? O prefeito César Souza não foi nem citado. Mas nós temos aí um dado curioso, que é o seguinte: 2 vereadores da base governista, do mesmo partido do prefeito, indiciados. Isso é um negócio muito sério, né, vereador? O presidente da casa foi indiciado. Enfim, eu acho que é exatamente o que se percebe é que tem um vínculo, né? Tem uma linha, tem um alinhamento que precisa saber mais se isso está sendo orquestrado, até que ponto... Por enquanto não há nenhuma suspeição, nenhum tipo, é bom deixar isso bem claro. Bom, vereador, avançando aqui, entre os 3 pontos da suspeição de crimes contra o erário, nós temos aí a articulação de empresários para que a Câmara aprove projetos de seu interesse. E o projeto citado, já aprovado, teve um substitutivo, teve uma mudança substancial no projeto. Aquele projeto Cidade Limpa que tem a ideia de proibir a publicidade em placas, painéis luminosos, outdoor, pela cidade de Florianópolis. O que o senhor tem de informação? Bem, eu acho que esse é um outro tema que, no meu modo de entender, as investigações até começaram a partir desse tema. E com escutas telefônicas, se percebeu um conjunto de cruzamentos, chegando até também a empresa COP, como também em contratos de eventos, que envolvem a Fundação Franklin Cascais. Mas, precisamente, o projeto Cidade Limpa, que é inspirado, inclusive, no modelo de São Paulo, do prefeito Kassab, quando esse projeto chega na Câmara, pelas mãos do prefeito, porque é uma iniciativa do prefeito, eu avaliei, estudei, considerei uma boa iniciativa. Ele era totalmente restritivo. Bastante o original restritivo, era restritivo. Bastante restritivo, teve a colaboração de técnicos, de urbanistas, né, de arquitetos, enfim, da própria Fundação do Meio Ambiente, ou seja, foi uma boa composição de modo a melhorar a paisagem, né, visual, a poluição visual da cidade. Só que quando o projeto chega na Câmara, ele sofre um ataque, no sentido de desfigurar o conteúdo da iniciativa do prefeito. Eu, que tenho um perfil de atuação de oposição, eu acabei defendendo o projeto original do prefeito, que depois foi modificado, contrariando um substitutivo global, de autoria, inclusive, do vereador Marco Aurélio Badeco, que foi indiciado. Que foi indiciado. Eu me posicionei contrário ao substitutivo global. Infelizmente, esse substitutivo foi aprovado na Câmara de Vereadores, chegou nas mãos do prefeito, não restou o prefeito em função da desfiguração que aconteceu. Ou seja, ao invés de ser um projeto que favorecesse a cidade, no final das contas, ele estava favorecendo as empresas. Só para ajudar aqui, vereador, no mérito do projeto, ele restringiu a publicidade na beira-mar e na lagoa, foi isso?
Em suma, foi isso. Também né? Tirava todos os hotéis do Morro da Lagoa, tirava da Beira-Mar até o Sacolão, mas o projeto com substitutivo global. Né? Sim, substitutivo. O prefeito tirava tudo. Não, isso que eu falei. Acho que só vale a pena, Fran. Reduzir a distância, inclusive. Eu até fico feliz com a Fran quando ele fala que ele gostou muito do projeto, mas a gente tinha que dar uma analisada como é que está São Paulo, que foi um questionamento nas audiências públicas. Sim, mas antes disso, deixa eu só concluir aqui a sequência do que aconteceu. Então, o projeto foi desfigurado, voltou para a análise do prefeito, uma vez que foi aprovado pela Câmara, o prefeito vetou o substitutivo global. Vetou. Voltou para a Câmara para analisar o veto do prefeito. Eu votei favorável ao veto do prefeito, para não permitir com que prevalecesse uma lei. Aí, nesse caso, o veto foi derrubado. Agora, vereador... Não, o veto foi mantido. O veto foi mantido, desculpa. Sim. Agora é o seguinte, vereador, eu acho que o mais importante aqui não é discutirmos o mérito do projeto. O assunto em questão aqui é a tramitação. É a tramitação, é a corrupção, é dinheiro para aprovar um projeto, é a compra de um projeto. O que eu acho, Renato, que uma população, se não sabe, precisa saber que quando uma matéria dessa natureza chega numa casa legislativa, ela, de certa forma, ela atrai uma clientela. Claro, a pergunta quais são os métodos, qual é o princípio ético de um vereador? Chega lá um empresário, por exemplo, que tem interesse em discutir uma matéria, bate no meu gabinete, olha, vereadora Fran, eu vim aqui porque eu tenho interesse em discutir a matéria. É minha obrigação recebê-lo, mas dentro de um princípio ético. Pois é, mas aí que está, vereador. Agora, não pode acontecer negócio. Eu não estou querendo dizer, óbvio que tem corrupção nos Estados Unidos agora. A Câmara de Vereadores, ela recebe pessoas que querem que pague a conta de luz. Tem vereador que adota uma postura política e tem outro que não. Eu sou contra o pagamento de conta de luz. Agora, vamos combinar. Existe uma burocracia no poder público, e não é de hoje. Não, sim. Infelizmente... Mas é aquela dificuldade na rua, é aquela dificuldade para depois vender uma facilidade. Mas daí depende da ética de cada um. Mas nesse caso, que eu quero chamar a atenção, porque o nosso debate aqui é a Operação Ave de Rapina. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, é o princípio ético das relações. Porque o próprio empresário, ele, muitas vezes, eu digo, tem empresários que têm disposição de jogar duro, né, no sentido de não se curvar, de não dar propina, né? Mas tem aqueles que já vão predispostos. Não, mas vereador, agora é o seguinte, eu não posso falar tudo que eu sei, porque eu não tenho provas. Exatamente. Mas tem coisa, como os senhores também. Eu sei muita coisa da cidade, eu não posso dizer, jornalista, eu não posso dizer porque eu não tenho provas. Mas neste caso nós estamos falando... Mas o que acontece muito na cidade, vereador, isso é um fato concreto. Empresários que tem projetos dentro da legalidade, respeitando o zoneamento, dentro da legalidade, e não consegue prosperar, não consegue avançar. E aí o pedágio é para ele conseguir trabalhar dentro da legalidade. Também acontece o inverso. Gosto de vez em quando ser vereador, tem horas que a gente acha, pode se considerar um office boy de luxo? Não. Pois é, mas aí... Pois é, mas vereador, tem uma questão aqui, o seguinte, é óbvio que tem corrupção no Congresso americano, óbvio que tem, mas lá existe a figura legalizada do lobby, do lobista. É um trabalho. E eles estão num outro nível de maturidade, que de repente até o próprio vereador ele pode se declarar o seguinte, o congressista, não, eu represento o interesse das empresas de publicidade. Para eles já estão num outro nível de transparência que não, eu represento esse interesse sim. Renato, e ele argumenta em função disso. Você sabe como e lá se tem a chama figura isso? do lobista. Você sabe como é que se chama isso? Cidadania. Nós temos que construir a cidadania. Nós temos que fazer com que o indivíduo reconheça qual é o papel do Estado, a gênese do Estado que foi criado do homem para o homem. Nós temos que saber que o cidadão ele tem que conhecer os seus deveres e dentro dos seus deveres quais são os seus direitos. E aí se pautar. Enquanto isso não acontecer, essa cultura do criar a dificuldade para vender a facilidade vai continuar existindo, que aliás é uma importação nossa, se nós formos verificar, criada pelas ordenações afoncinas e filipinas e por aí vem, é cultural, né? O que não poderia acontecer mais. Nesse sentido é que nós temos que estabelecer trincheiras
aonde nós trabalhamos para tentar debelar, mudar essa cultura. Pois é, agora é o seguinte, né? Avançando aqui na nossa discussão, falta transparência, por exemplo, para assinatura de contratos, nos editais, enfim, porque esse é um problema que é central na corrupção do país, né? Os editais. Os atos administrativos devem ser públicos, porque eles estão ali sendo celebrados em nome da coletividade. Pois é, os editais, vereador, esse é um problema complicadíssimo, vale para todo o Brasil. Nós temos aí os grandes financiadores de campanhas, se pegarmos, são aqueles que futuramente receberão os melhores contratos, serão os vencedores dos melhores contratos na futura gestão. É uma aposta, é um investimento. Nesse sentido, a OAB já se manifestou contra o financiamento de pessoas jurídicas. A OAB Nacional já tem essa campanha também de eleições limpas, de ficha limpa, justamente nesse até sentido. Porque é o seguinte, como nós estamos discutindo aqui, que dinheiro público que foram buscar em Porto Alegre para botar na campanha, e assim acontece. Hoje as campanhas já são financiadas. Sim. Já são financiadas, né, publicamente, mas é por contratos. São financiadas publicamente. Então o que está faltando é legalizar e criminalizar, inclusive, o financiamento de pessoas jurídicas. Mas isso aí tá um pedido de vista no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Gilmar Mendes, né? Mas até então a votação está pela proibição do financiamento de pessoa jurídica, né? Doação de pessoa jurídica. Eu queria saber do senhor, doutor, pois não, o seguinte, na Operação Moeda Verde, e vale para várias operações no Brasil, operações das polícias, em especial a Polícia Federal, várias vezes não temos um desfecho com condenações porque há alguma falha no método. Não se entra no processo, não se entra no mérito da questão. Mas uma prova obtida de forma ilegal, enfim, esse é um cuidado que tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração, inclusive passando pela reforma dos códigos processuais. Além de permitirem o grande número de recursos, qualquer falha que exista, qualquer brecha é um motivo para a invalidade do processo. E eu gostaria de chamar a atenção que, por isso, muitos processos prescrevem e a pessoa fica livre da acusação, mas ela não foi inocentada. Claro, por exemplo, do Moeda Verde. Não foi inocentada. O processo arquivado passa uma ideia de que inocente. Não, exatamente. Não abordou o mérito não foi julgado. O processo foi extinto, mas o mérito não foi julgado. Mas enfim, mas não houve condenação, né? Não houve condenação, né? E essa impunidade... Sem condenação não dá para pré-julgar ninguém, nesse caso, eu vou falar sobre a CPI dos radares. Essa empresa, desde 2007, ela atua. Desde 2007. Eu não era vereador, eu não sei do histórico de apadrinhamento das pessoas que lá estavam pegando dinheiro. Eu só acho que a coisa é muito maior. Não se fala ainda no posicionamento do Detran, dos aditivos que aconteceram no passado. Então, eu acredito que nós, vereadores, a Câmara de Vereadores, tem que chamar assim a Polícia Federal, Ministério Público, eles têm que fazer parte dessa construção do quebra-cabeça. O Ministério Público participou dessa operação aí. Tem gente muito maior que precisa dar relato de como essa empresa entrou em Santa Catarina. Bom, nós vamos para mais um intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.